Vamos lá, meus amores? Estamos juntos novamente e nessa aula nós vamos tratar, sabe de quê? Nós vamos falar de um instituto muito interessante do Código de Processo Civil, que é a remessa necessária ou reexame obrigatório. Para muitos também o chamado duplo grau de jurisdição obrigatório. Raquel, que instituto é esse? Então, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o artigo 496 do CPC, tá? A gente vai perceber que essa remessa necessária, ela está ligada com sentenças, percebam bem, eu não falei acordo, eu não falei decisão interlocutória, sentenças que são condenatórias, desfavoráveis à fazenda pública. Então, essas decisões, em regra, elas só vão produzir efeitos, ou seja, na verdade, elas só vão transitar em julgado, tá? Quando houver a confirmação do seu conteúdo pelo tribunal competente. Isso se não houver a apelação, por exemplo, aí da procuradoria, tá? Então, se a procuradoria apelar, a remessa necessária, ela não se faz necessária, tá? Que é uma modificação substancial entre o Instituto na visão do Código de 73 e na visão do Código atual, tá? Eu vou explicar isso melhor para vocês. É importante, é um instituto simples, mas eu vou trazer algumas peculiaridades. Tudo bem até aqui? Vem comigo no nosso material, gente. Olha lá, remessa necessária ou reexame obrigatório. O que a gente tem a dizer? Primeira coisa, tá? Vamos aqui por partes. A gente tem muita informação aqui nesse slide. E olha aqui, Raquel, está escrito aí no seu cantinho, recurso de ofício, e aí tem uma foto da era medieval. Isso aqui, gente, é para explicar para vocês que a remessa necessária, ela já foi tratada como recurso. Há, inclusive, uma discussão sobre a natureza jurídica, tá, da remessa necessária. Raquel, hoje, o que a gente pode afirmar categoricamente? Nós vamos afirmar que a remessa necessária ou reexame obrigatório é, na verdade, um sucedâneo recursal. Quando a gente estuda os meios de impugnação das decisões judiciais, a gente sabe que existem os recursos, existem as ações autônomas de impugnação, por exemplo, a reclamação, a ação rescisória, mas existem também os sucedâneos. Ele meio que faz às vezes do recurso, mas não tem efeitos, né? Dos recursos, por exemplo. Então, a remessa necessária ou reexame obrigatório é um sucedâneo recursal, tá? Não é recurso, mas já foi tratada no passado como um recurso de ofício. Uma coisa meio louca, tá, gente? Porque o juiz, ele mesmo pedia para o quê, gente? Para a decisão dele ser confirmada. É como se o juiz recorresse da sua própria decisão. Estranho, né? Então, ele tinha que o quê, gente? Mandar a decisão dele para o tribunal confirmar. Então, isso aqui lembra, né, a origem do Instituto, é bom que a gente saiba também, nos remonta à era medieval, o direito medieval mais precisamente, tá? Lembrando que também, voltando aí para uma análise do direito de Portugal, tá? Lá surge a remessa necessária, só que na esfera processual penal. Olha que interessante, gente. Quando havia condenação, por exemplo, imagina, Raquel, a gente tinha pena de morte. Então, o sujeito tinha uma decisão de pena de morte. Então, esse tipo de decisão tinha que ser confirmada. Até porque, né, gente, se fosse cometido algum erro, o erro era literalmente fatal. Então, a remessa, ela não surge, em essência, no direito processual civil. Ela surge no âmbito processual penal e depois migra para o processo civil. E olha que interessante, algumas hipóteses, nem sempre as hipóteses de remessa necessária estavam atreladas somente à condenação da fazenda pública. Nós tínhamos, gente, casos de remessa necessária quando você tinha uma sentença que anulasse o casamento. Vocês sabem que sempre houve uma preocupação demasiada do Estado aí, né? Na minha opinião, uma intervenção nada mínima do Estado nas relações familiares. Então, antes mesmo aí da lei do divórcio, né, que é a lei 6.015 de 77, 6.515 de 77, então, as sentenças que anulassem o casamento, elas também tinham que ser confirmadas. Então, né, o caso de anulação. E aí é claro que isso com o tempo foi caindo e foi foram mantidas, né, as hipóteses em que você tem uma sentença desfavorável contra a fazenda pública, tá? Não, a ideia é, só vai produzir efeitos depois de confirmada pelo tribunal.
Essa talvez não seja a melhor expressão, porque, por exemplo, no caso do mandado de segurança, a decisão produz efeitos imediatos, tá? Mas a questão é, naqueles casos definidos na legislação, se não houver essa confirmação, se não houver essa ratificação pelo tribunal, então o que vai acontecer? Eu não tenho o trânsito em julgado da decisão contra a Fazenda, certo? Então, volta comigo no material. Raquel, já coloquei duas coisas. Natureza jurídica de sucedâneo recursal, embora já tenha recebido essa nomenclatura, hoje eu não posso tratar a remessa como um recurso, tá? Porque fere a taxatividade. Objeto da remessa necessária. Sentenças de mérito, tá? Tem que ser de mérito, gente. Sentença de mérito e decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, naquelas hipóteses do artigo 356, tá? Então, aqui a gente não tem espaço para o acórdão, não tem espaço para outras decisões interlocutórias, então não é qualquer sentença. Por exemplo, sentença terminativa não cabe, tá? Então, eu tenho uma sentença de mérito, tá? Contrária, óbvio, tá, gente? Proferida contra a Fazenda Pública. Ok? Então, aqui, Raquel, entendi. Sentença de mérito e decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito nos termos do 356. Beleza. Raquel, qual é a previsão normativa? 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, o chamado duplo grau de jurisdição obrigatório, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. A sentença, então percebam que aqui deixa claro, né? A gente só tem aí uma análise doutrinária, incluindo também a decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito. Raquel, beleza. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada. A sentença proferida contra quem? Contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, tá? Mais uma vez a gente repete, não se encaixam aqui as empresas públicas e a sociedade de economia mista. As decisões proferidas contra, né, as empresas públicas e sociedade de economia mista não estão sujeitas à remessa necessária, tá bom? Volta. Raquel, e se o juiz, aqui ó, segunda hipótese, aquela sentença que julgar procedente no todo ou em parte, tá? Os embargos à execução fiscal. Aqui a gente sabe que a execução fiscal tem lei própria. Então, Raquel, a execução fiscal é quando a Fazenda está executando o indivíduo, o sujeito, tá? Então, imagina que a pessoa está devendo aí IPTU, está devendo IPVA, e aí ela não paga, aquela dívida é inscrita em dívida ativa, né? E aí emite-se uma CDA, certidão de dívida ativa. Então, você tem aí o quê, gente? Uma execução fiscal. Então, a execução fiscal é a Fazenda Pública contra o sujeito. E aí o sujeito pode apresentar embargos. Se os embargos forem acolhidos, quem está no prejuízo? Quem é que estava cobrando? A Fazenda Pública. Então, só vem comigo rapidinho aqui, porque eu acho que é interessante, tá? A gente fazer uma pausa rápida. Deixa eu manter aqui. E aí, ó, deixa eu colocar um slide branco só para explicar isso para vocês aqui. Vejam comigo. Raquel, o sujeito, né, pode ser pessoa natural, pode ser pessoa jurídica, então até mesmo, né, ente despersonalizado, enfim. Raquel, eu não paguei o IPVA, eu não paguei o IPTU, tá? Então, não paguei. Então, o nome vai ser inscrito em dívida ativa. Emite-se uma certidão de dívida ativa. Essa certidão, né, você está inadimplente, então você tem a inscrição em dívida ativa e emite-se uma CDA, que é um título executivo extrajudicial, ok? E aí, esse título, ele dá ensejo a uma execução fiscal, que é uma execução autônoma, beleza? É uma execução autônoma. Raquel, até aqui eu entendi. Tá perfeito. Então, nessa execução, se esse sujeito quiser apresentar algum tipo de resistência, ele vai fazer isso por meio dos embargos. Raquel, imagina que esses embargos
à execução são acolhidos. Embargos à execução, ok? Então, se a fazenda pública, né, aqui, ó, a fazenda pública é a exequente. A fazenda pública é a exequente. Tranquilos? É a exequente. Então, a gente vai promover uma execução fiscal. Raquel, se os embargos do sujeito são acolhidos, então a fazenda pública não tem mais o crédito. Entenderam? Então, ele está dizendo, a sentença, olha aqui, a sentença que julga procedente no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Então, essa sentença, quando ela julga procedente os embargos, ela está sujeita à remessa necessária, tá? Porque essa decisão, ela é desfavorável à fazenda pública. Cuidado, porque aqui eu estou me referindo tão somente aos embargos à execução fiscal. Raquel, e se fosse uma execução, né, que não fosse fiscal? Por exemplo, uma execução, aqui, ó, lembra bem, o enunciado 158, tá? Eu acho que esse enunciado aqui, gente, é do FPPC, tá? Fórum Permanente Processualistas Civis. A sentença de rejeição dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública não está sujeita à remessa, tá? Raquel, não entendi. Aqui, ó, gente, imagina isso aqui, ó, nós temos a Lei de Execução Fiscal, tá? Que vai tratar da execução fiscal, ok? Não está dentro do CPC. Agora, imagina, um determinado sujeito, ele tem nas mãos dele um título, percebam bem, título executivo extra. Título executivo extra. O enunciado diz: a sentença de rejeição dos embargos à execução opostos pela Fazenda não está sujeita à remessa. Raquel, eu tinha um título executivo extra contra a Fazenda Pública, o que me fez promover uma execução autônoma contra a Fazenda, tá? E a Fazenda apresentou embargos à execução. Perceba que aqui é o sujeito que está executando a Fazenda, não é execução fiscal. Execução fiscal, a Fazenda executa o indivíduo. Então, a Fazenda apresentou embargos à execução. Esse modelo aqui é tratado no CPC, tá? Então, esse aqui tá no CPC. Raquel, os embargos foram rejeitados. Então, gente, nesse caso, a sentença que rejeita os embargos da Fazenda não precisa de remessa necessária. É o que tá nesse enunciado 158 aí do FPPC, tá bom? Então, só volta aqui comigo, ficar ligado que ele diz: a sentença que julga procedente os embargos à execução fiscal, essa sim está sujeita à remessa, tá? Beleza. Nos casos previstos nesse artigo, se não for interposta, isso aqui é importantíssimo. Raquel, se não houver interposição de apelação pela Procuradoria no prazo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o próprio presidente do respectivo tribunal vai avocar os autos, tá? Então, a remessa necessária, ela tem um requisito negativo, que é o quê, gente? A inexistência de apelação por parte da Procuradoria. Então, inexistência, existe um requisito. Isso aqui não era dessa forma que estava no código anterior. Gente, isso é importante porque é um peguinha. No código antigo, tendo ou não apelação do ente público, tendo ou não, eu teria remessa, tá? O processo teria que ser, né, aquela decisão teria que ser confirmada. Hoje, se tiver recurso da Procuradoria, não tem remessa, tá? Raquel, mas e se o recurso da Procuradoria for um recurso parcial? Então, nesse caso, a outra parte que não foi impugnada, ela vai ser objeto de remessa necessária. Isso é importante, tá? Tendo recurso, Raquel, um recurso total da Procuradoria, então não tem a necessidade da remessa, certo? A existência da apelação é um requisito negativo, tá? Então, vem aqui comigo. Raquel, ó, requisito negativo. Inexistência
de apelação. Inexistência de apelação por parte da Fazenda Pública, tá? É um requisito negativo. Raquel, então, se houver, aqui, ó, eu vou colocar aqui como se fosse um campo de observação. Se a apelação, ela for parcial, a remessa necessária em relação à parte da sentença não impugnada. Parte da sentença não impugnada, ok? Isso é importantíssimo. Raquel, e as decisões interlocutórias? Gente, a mesma coisa, tá? Imagina o seguinte, Raquel, não teve apelação. Então, a remessa necessária, ela devolve não só a sentença, lembra que a apelação, ela serve para discutir, para impugnar, não só a sentença, mas as decisões interlocutórias não agraváveis, que ficaram para trás, em relação às quais a gente não tem preclusão, porque aqui a gente tem dois raciocínios, gente. Ou é uma decisão interlocutória, que é agravável, artigo 1015, ou uma decisão interlocutória não agravável, que aí não tem preclusão. Você fica esperando, e aí você deixa para impugnar na preliminar da apelação ou nas contrarrazões. Então, esse artigo 1009, eu não tenho dúvidas de que a remessa necessária, ela faz as vezes da apelação. Por isso que a doutrina diz que aplica a teoria da causa madura, na remessa necessária, tá? Só não cabe modalidade adesiva, né? Então, nesse caso aqui específico, gente, Raquel, por ocasião da remessa, eu devolvo para o tribunal a sentença. Mas também o quê, gente? As decisões interlocutórias, tá? Não agraváveis que ficaram para trás. Interessantíssimo isso, esse raciocínio. Vem comigo. Raquel, entendi. Então, ó, a aplicação do artigo 1009 em relação às interlocutórias não agraváveis para a remessa necessária, tá? E aí, gente, ó, em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, tá? O tribunal julgará a remessa necessária, tá? Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º. Então, o juiz, ele julgará a remessa. Raquel, a aplicação da teoria da causa madura na remessa necessária, ok, isso é possível, tá? E rejulgamento, Raquel, qual é o X da questão na remessa necessária? Gente, na remessa necessária, nós teremos um rejulgamento, tá? Da causa, né? Independentemente da manifestação de vontade. Então, aqui, gente, percebam, o recurso, ele é voluntário. Raquel, quem quiser, quem não tá gostando do resultado, recorre. Beleza. Agora, a remessa necessária, ela também conhecida como duplo grau de jurisdição obrigatório, aqui você não tem esse aspecto da vontade, tá? Porque o rejulgamento, ele independe. Se não tiver apelação, ou se a apelação ela for parcial, eu vou ter remessa necessária. Tá? Raquel, mas tem uma apelação que trata de todo o conteúdo. Então, gente, se tem uma apelação, tá? Que combate toda a sentença, então, nesse caso, eu não preciso, eu excluo a remessa necessária, tá? Isso é uma questão muito importante, porque não era assim que estava previsto no código anterior. O código anterior dizia, tendo ou não apelação da procuradoria, eu teria essa necessidade de confirmação, tá? Mas tendo a apelação, tá? No caso de ter apelação, então você afasta a remessa necessária. Certinho? Volta comigo. Raquel, entendi. Que mais aqui, gente? Casos peculiares, situações interessantes. São aquelas que envolvem a lei do mandado de segurança e a lei da ação popular. Nós temos um tratamento jurídico que, gente, um tratamento jurídico diferente da sentença que denega ou concede o mandado, né? Num caso de mandado de segurança, cabe apelação. Concedida a segurança, a sentença está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau. Então, no caso da lei do mandado de segurança, ele nem quer saber, gente, se a decisão é ou não é desfavorável à fazenda pública, tá? Até porque você vai ter mandado de segurança também, que não envolve o quê, gente? A fazenda pública. Então, na lei do mandado de segurança, concedida a segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Beleza? Lei de ação popular. A sentença que conclui pela carência
ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Aquela que julgar procedente, cabe apelação com efeito suspensivo. Beleza? Então, coloquei aqui algumas leis específicas. Raquel, a remessa necessária tem efeito devolutivo e suspensivo? Aqui a doutrina estabelece o seguinte, gente. Se a apelação, caso a procuradoria tivesse apelado, se aquela apelação ela teria duplo efeito, então a remessa necessária também vai ter esse efeito, tá? Então a gente vai se basear no recurso possível. Se a apelação que a procuradoria não interpôs, naquele caso específico, só teria efeito devolutivo, então a minha remessa necessária, ela também só tem efeito o quê, gente? Devolutivo, tá? Então aqui, ó, Raquel, mas naqueles casos em que a apelação só tem efeito devolutivo, lá no 1012, parágrafo 1º, o código diz que eu posso pedir o efeito suspensivo. Então, será que eu também poderia pedir em caso de remessa? Poderia, tá? Então, caso a apelação, a possível, percebam aqui, gente, eu tô fazendo uma associação. Se tiver apelação, vocês já sabem que não tem a remessa. Só que a gente vai analisar. Caso houvesse apelação, nesse caso, qual seria o efeito? Ah, seria o duplo. Então, a remessa também vai ter o duplo. Se naquele caso específico a apelação ela fosse apenas com efeito devolutivo, então a remessa também só tem o devolutivo. Não tem suspensivo. Mas é possível o requerimento, o pedido, muitas vezes feito diretamente ao tribunal, de efeito suspensivo. Tá bom? Volta comigo. Raquel, então há muita associação com a apelação, não tem? Tem, tá? Aí, gente, eu coloquei pra vocês várias súmulas interessantes. Olha aqui, ó. Primeira coisa, vocês vão ler essas súmulas todas, tá? Ó, aqui eu vou destacar. Aqui, primeiro, no reexame necessário, é proibido ao tribunal agravar a condenação imposta à fazenda pública. O famoso princípio da proibição da reformatio impeius. Embora seja um princípio recursal, ele se aplica aqui na remessa necessária, tá? Raquel, só teve a remessa, né? Então, imagina, gente, na remessa, a situação da fazenda pública não pode ser agravada. Outra coisa, a remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela fazenda, inclusive dos honorários de advogado, ok? A dispensa de reexame necessário quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas, né? Hoje a gente vai ver quais são os valores, tá? Gente, não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege. Então, gente, se o caso é de remessa necessária e os autos não foram encaminhados para o tribunal, a gente já sabe que o tribunal pode avocar. E aí o juiz vai ter uma responsabilização. Mas imagina, gente, todo mundo esqueceu da remessa. Enquanto a remessa não acontece, a confirmação, nos casos previstos, não haverá o trânsito em julgado. Essa que é a questão, tá? Raquel, quando do julgamento da remessa necessária, cabe sustentação oral? Cabe, tá? Cabe sustentação oral, sim, por ocasião da remessa necessária. Outra coisa, Raquel, dependendo do julgamento da remessa, cabe a aplicação da técnica de ampliação do colegiado, artigo 942, não cabe, tá? Pode voltar comigo aqui. Então, ó, não aplicação da técnica de ampliação do colegiado, tem previsão expressa no artigo 492 e há o cabimento da sustentação oral, certo? Ótimo, gente. O que mais aqui? Coloquei esse julgado, ó, na hipótese, aqui diz o seguinte: mesmo que a sentença seja omissa quanto ao reexame necessário, não ocorre o trânsito em julgado da decisão antes do julgamento do referido feito pelo tribunal. Então, se não tem trânsito em julgado, não cabe ação rescisória, tá? Contra a sentença contrária à fazenda, não confirmada pelo tribunal por falta do requisito do trânsito em julgado. Interessantíssimo isso aqui. E aí, gente, Raquel, então quer dizer que sempre haverá remessa quando a decisão, quando a sentença for contrária à fazenda e quando julgar, né, procedente os embargos à execução fiscal? Sempre não,
tá? A gente já viu que não pode existir o recurso de apelação, porque o recurso de apelação afasta a remessa. E aí, gente, existem algumas dispensas. Lembrando, tá, Brasil, que lá no Juizado Especial da Fazenda Pública e no Juizado Especial Federal, as decisões proferidas no Juizado Especial Federal e da Fazenda, elas não se submetem à remessa necessária. Tem previsão específica. Mas isso a gente trata na aula de juizados, tá? Raquel, existem hipóteses em que a gente vai dispensar a remessa necessária? Sim. Dependendo do valor da condenação, isso vale para sentenças líquidas, óbvio, e também do fundamento da sentença. Gente, dependendo do valor, aqui a gente vai memorizar 1.500, Se a condenação for inferior a 1.000 salários mínimos contra ente federal, não tem remessa. Se for inferior a 500 salários mínimos e a condenação for contra o Estado, tá? Ou município capital de Estado, aqui entraria também o Distrito Federal, então eu não preciso da remessa. Se a minha condenação é inferior a 100 salários mínimos contra o município, eu também não preciso da remessa. Ela é dispensada. Aqui você tem que seguir e fazer uma interpretação literal. Raquel, e se for 1.000 cravado? Tem remessa. E se for 500? Tem. E se for 100? Tem. Agora, se for valores inferiores, aí, né, eu tô tratando aqui, óbvio, de decisões que sejam líquidas, certas. Se a decisão foi líquida, ela se submete, sim, à remessa necessária, tá? Volta comigo. Raquel, me explica. Não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior. Então, 1.000 salários mínimos para a União e respectivas autarquias e fundações de direito público, 500 salários mínimos para os estados, o DF, as respectivas autarquias e fundações, e o mais importante, município que constitua capital de estado. Se o município é capital de estado, por exemplo, São Paulo, município de São Paulo, capital do estado de São Paulo, município do Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, município de Maceió, que é capital do estado de Alagoas. Então, aqui eu vou aplicar o inciso 2. Não caiam, tá? Raquel, a condenação é inferior a 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Nessas hipóteses, eu não vou ter, tá? Aqui eu tenho a dispensa da remessa necessária, tá? Também não se aplica o disposto nesse artigo, ou seja, também não vai ter remessa quando a sentença ela estiver fundada em, olha lá, gente, súmula de Tribunal Superior, acórdão proferido pelo Supremo ou pelo STJ em julgamento repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, o famoso IRDR e o IAC, e também, olha que interessante, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público. O juiz baseou a decisão dele no entendimento que coincide com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Ok? Então aqui, gente, na verdade, é uma forma também de dar uma força e proteger os precedentes obrigatórios, né? Que estão no artigo 927 do CPC, certo? Então, dependendo do fundamento da sentença e do valor da condenação, eu não vou precisar da remessa necessária, tá bom? Volta comigo. Raquel, entendi. Olha as observações que eu coloquei para vocês, bem pontuais. As hipóteses de dispensa da remessa são apenas aquelas previstas em lei, não podendo as partes, por negócio jurídico processual, criar outras hipóteses de remessa, muito menos afastá-la naquelas em que a lei expressamente a impõe. Aqui eu coloquei página 195 da obra aí do professor Leonardo Cunha, que é uma obra, eu vou até colocar aqui, gente, é A Fazenda Pública em Juízo. É um livro que eu tô mencionando para vocês constantemente, né? A Fazenda Pública em Juízo, do professor Leonardo Cunha. Maravilhosa obra, tá? Então aqui, ó, Raquel, essas hipóteses de dispensa não podem ser negociadas. Percebam bem,
As hipóteses de dispensa são apenas essas. Não podendo as partes, por negócio, criar outras hipóteses de... Eu não posso nem criar outras hipóteses de remessa, muito menos afastar. Criar outras hipóteses também, o que, gente? Muito menos, eu não posso criar outras hipóteses de remessa e também não posso afastar aquelas em que a lei expressamente a impõe, tá? Outra coisa, sentença proferida em processo no qual a fazenda pública figura como assistente simples do réu, não é hipótese de remessa necessária, tá? Se existe uma demanda A contra B, B não é fazenda pública, mas existe aqui a fazenda pública é assistente simples. Assistente simples. Então, se a fazenda pública é assistente simples e o réu foi condenado, o assistente simples não houve condenação específica contra o assistente. Então, essa sentença proferida em processo no qual a fazenda pública figure como assistente, não é hipótese também de remessa necessária, tá? Aqui a gente não vai negociar, tá? Então, ó, as hipóteses de dispensa da remessa são apenas aquelas previstas, não podendo as partes, por negócio processual, criar outras hipóteses de remessa, muito menos afastar essas hipóteses aqui, né, gente, de dispensa, tá? Falando um pouquinho aí sobre os negócios jurídicos processuais. Lembra, a cláusula geral de negociação processual está no artigo 190 do CPC, falando sobre os negócios jurídicos processuais, tá? Raquel, são admitidos os negócios jurídicos processuais são permitidas as celebrações de negócios jurídicos processuais envolvendo a fazenda pública? Sim, há algumas restrições, mas os negócios jurídicos processuais também o que, gente? Calendário processual, tá? Ele pode ser firmado envolvendo a fazenda pública, artigo 191, tá? Então, é possível. Eu tenho algumas restrições. Às vezes, gente, há instrumentos normativos, resoluções, enfim, há determinações do próprio ente, dizendo o que ele pode celebrar de negócio jurídico processual e o que ele não pode. Mas você não pode dizer numa prova, por exemplo, ou numa situação concreta, primeiro, fazenda pública não pode participar de audiência de conciliação e mediação. Pode sim. Ela não pode celebrar negócio jurídico processual? Pode, tá? Volta comigo. Então, tranquilos, né? Aqui, gente, nós temos, então, no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, hipóteses que envolvem a dispensa da remessa necessária, tá? Então, eu fiz aqui, ó, um esqueminha, né? Remessa necessária. Não produz o efeito de transitar em julgado enquanto a remessa necessária não se opera, tá? E aí eu coloquei, ó, quais são as exceções? No caso da União, no caso dos estados e municípios capitais de estado. Aqui também entra o DF, né? E o DF, valor da condenação menor que 500 e municípios, valor da condenação menor do que 100. E aqui também as hipóteses dos fundamentos. Aqui, na verdade, gente, é esse mesmo parágrafo 3º e 4º numa visão esquematizada, tá bom? E coloquei para vocês, gente, alguns enunciados. Essa parte é bem rica, tá? De detalhes nos enunciados, tanto do Fórum Nacional do Poder Público, que a gente sempre está mencionando, né, já que a gente está falando da Fazenda Pública em Juízo, e também os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, tá? Então, aqui, ó, gente, nós temos os enunciados que são importantes, que a gente deu uma lida, eles complementam, tá, o sentido. Olha que interessante esse aqui, gente. A sentença arbitral contra a Fazenda Pública não está sujeita à remessa necessária, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui. Vocês vão ler todos, tá? Mas, ó, a decisão parcial de mérito proferida contra a Fazenda está sujeita à remessa. Eu já falei isso lá no iniciozinho, que seria a decisão interlocutória de mérito em caso de julgamento antecipado parcial, que é o artigo 356 do CPC, certo? Depois, gente, a dispensa da remessa necessária prevista no artigo 496, parágrafo 3º e 4º, que a gente acabou de ler, depende de expressa referência na sentença. Então, a sentença tem que falar da dispensa, tá? O que mais aqui? Viola a proibição da reformácio impéios, o agravamento em remessa necessária dos juros e correção monetária estabelecidos em sentenças condenatórias contra a Fazenda, né? Para fins de remessa necessária, deve ser utilizado como referência o valor do salário mínimo vigente na data da publicação. Aqui, ó,
para a gente saber se vai ter ou não vai ter a remessa, eu tenho que considerar o valor do salário mínimo vigente na data da publicação da sentença. Lembra? Inferior a 1.000, inferior a 500 salários mínimos, inferior a 100. Qual é o valor do salário que você tem que considerar? O valor do salário mínimo vigente na data da publicação da sentença, ok? Publicação. Gente, aqui, ó, quando eu digo assim, dispensa a remessa, você vai pegar aquela sentença, vai considerar a data da publicação, né? E aí, gente, é a condenação como um todo. A condenação a 1.000 salários mínimos. A doutrina estabelece que não precisa da remessa quando a condenação ela for inferior a 1.000, quando for união. Mas é o valor considerado, os juros, correção monetária, tudo na data da publicação da sentença. Então, por exemplo, a Fazenda foi condenada a tanto, atualizado e corrigido. Então, beleza, publicou a sentença, quanto que é esse valor hoje? Né? Corrigido, tá, gente? Percebam, corrigido e atualizado. Tanto, ele supera 1.000 salários mínimos, é inferior a 1.000, então beleza. Lembrando que o valor do salário mínimo é também o valor da data da publicação da sentença. São vários detalhezinhos, gente, que valem a pena ser mencionados, ok? Volta comigo. Raquel, então, interessantes esses enunciados, tá? Aqui, ó, gente, só corrigindo, aquele enunciado que eu coloquei lá no início, esse aqui, ó, esse 158, ele é da segunda jornada de direito processual civil, tá? Então, aqui eu tenho vários enunciados, tanto do Fórum Nacional do Poder Público, como do FPPC, como das jornadas de direito processual civil, certo? Vou fazer a correçãozinha aqui no material antes de mandar para vocês, certo? Era isso, então, que nós tínhamos. Percebam que é um instituto extremamente interessante e que, às vezes, a gente lendo só o artigo 496, a gente não se atenta para tantos detalhes, certo, meus amores? Espero que tenha sido bom para vocês e, ó, até a nossa próxima aula.